O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o deputado federal, João Roma. Deputado, a gente estava falando sobre a reforma tributária, que o senhor é relator da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, mas o senhor também é relator da PEC da regra de ouro, que também é um outro ponto importante, que deve ser bastante debatido nesse ano de 2020, que coloca aí gatilhos nas despesas públicas, contenções nas despesas públicas. E essas medidas seriam, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, a exoneração de servidores não estáveis. Essas medidas também não estariam aí comprando talvez uma briga com os servidores? Essa seria realmente a medida ideal para se conter as despesas? Não, essas seriam medidas extremas, dentro de situações adversas. Então, o que a regra de ouro versa é, na verdade, um avanço do Estado brasileiro, pois assim como matérias como a Lei de Responsabilidade Fiscal, é preciso que haja cada vez mais planejamento, certo? Disciplina na utilização dos recursos públicos. Então, o que a regra de ouro versa é justamente para que discipline-se que ações poderiam ser desempenhadas para que o Estado tenha, sim, as suas contas controladas e tenha foco no cidadão. Porque quando o Estado perde a sua capacidade de honrar com seus compromissos, quem mais sofre é aquele cidadão que mais precisa, pois aquele que precisa dos serviços básicos do Estado é penalizado quando o Estado termina que fica muito inchado e não consegue honrar com seus compromissos, pagar o salário dos servidores e por aí sucessivamente. Mas por que essas medidas direcionadas especificamente para a questão do serviço público, dos servidores? Porque tudo faz parte dos compromissos de um Estado. Então, essas medidas, como eu disse, chegam ao extremo com a possibilidade disso, mas não é que é necessariamente utilizado esse tipo de artifício. O que é que ocorre? Essa medida versa, inclusive, com a responsabilização do gestor que utilizar, por exemplo, recursos. Vamos supor um gestor em final de mandato. Muitas vezes ele pega recursos para estar tratando de questões transitórias, de despesas de custeio, coisas que não são permitidas, inclusive às vezes tomando até empréstimo, prejudicando o quê? A capacidade financeira do Estado nos anos seguintes. Então é muito importante que haja esse planejamento, essa responsabilidade e essa responsabilização do gestor, mostrando ele exatamente o que é possível fazer e o que não é possível fazer, para que a população não sofra nos anos vindouros, certo? Com aquela atitude que muitas vezes é movida por um populismo, certo? Por alguma outra matéria de ordem que não seja exatamente para zelar pelas finanças do Estado. Agora, dentro dessa proposta, ficou de fora ou foi retirado, na verdade, o Sistema S, Senai, Sebrae. Por que foi feita essa retirada? Exatamente. Como relator, eu suprimi do texto da PEC de autoria do deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, certo? A parte que abrangia o Sistema S, uma vez que o Sistema S não compõe o orçamento da União. Ele é uma contribuição dos empresários para um sistema criado pelos empresários, que é justamente o Sistema S. E essa é uma matéria gerida por outra disciplina constitucional. Então, nós suprimimos essa parte para que evitássemos, inclusive, um debate que iria se perdurar durante muito tempo na Câmara, e com isso nós conseguimos, inclusive, construir a maioria dentro da CCJ e viabilizar um texto aprovado sobre a regra de ouro, que será agora, já foi instituída uma comissão especial e nesse próximo semestre deverá chegar a um termo final. Eu ia perguntar isso, porque essa proposta já foi aprovada pelo CCJ da Câmara, não é isso? O relatório. Certo, da minha autoria, foi aprovado na CCJ. Todas essas matérias passam pela CCJ, pois é a comissão que estipula ali a admissibilidade constitucional da matéria. Então, cada um desses projetos tem que passar pela CCJ para que ali se verifique se aquela matéria é constitucional ou não. Então, foi isso que fizemos na CCJ. Tivemos, portanto, a aprovação desse relatório, que versa como constitucional a regra de ouro, suprimindo toda essa parte do Sistema S, que é um sistema que vem dando certo, inclusive auxiliando muitos brasileiros na capacitação, no aperfeiçoamento, espalhado por todo o Brasil. Então, nós precisamos começar a corrigir o Brasil, não por aquilo que vem dando certo, mas por aquilo que tem gerado distorções, que é justamente a macrocefalia do Estado, um Estado que passou a olhar apenas para o seu umbigo, deixando de olhar com foco no cidadão que mais precisa dos seus serviços. Um outro ponto, deputado, que também deve ser bastante discutido agora em 2020, é sobre esse marco legal das startups no Brasil. Se fala muito sobre fomentar as startups, e isso seria o papel desse marco legal.
O Marco Legal das Startups é um projeto de autoria do deputado JHC de Alagoas, junto com vários outros deputados, e já no final do trabalho legislativo, na última semana de trabalho, eu fui convidado e fui eleito presidente dessa comissão especial, que vai justamente tratar do Marco Legal das Startups. Startups que precisam ter, sim, um regramento no Brasil, pois hoje a burocracia só atrapalha. Todo aquele que quer empreender com alguma inovação, a economia, né, e a criatividade vai muito mais rápido do que a burocracia, do que o Estado. Então, essa nova legislação visa justamente criar mecanismos que você possa estimular toda essa faixa da nossa economia, para que com isso a gente consiga estimular o espírito empreendedor, para que a gente consiga ter novos empreendimentos no Brasil e, sobretudo, certo, utilizar essa criatividade, né, todo esse talento do povo brasileiro para solução de problemas através das inovações, através das novas tecnologias, e para isso teremos essa matéria. Inclusive, eu estou chamando para Salvador, né, agora em janeiro, uma reunião reunindo os deputados integrantes dessa comissão especial que fala sobre as startups, para que aqui se conheça o Hub, que aqui se conheça o Coworking, que está funcionando no Parque da Cidade através do Colabore, certo? E várias iniciativas que ocorrem aqui na primeira capital do Brasil, Salvador, e com isso a gente consiga colocar essa legislação mais vinculada à prática, ao dia a dia, à vida do cidadão que mora nas cidades brasileiras e precisa cada vez mais ter o suporte, e não um Estado que dificulte a sua implementação e o seu desenvolvimento. Mas isso também passa por uma elaboração, talvez, em relação à relação trabalhista dessas startups, né, que seria diferente da CLT. A proposta passa por isso também, de elaborar uma legislação específica, diferente da CLT, para as relações trabalhistas das startups? Não só isso, né, mas criar um mecanismo, dispositivos legais que fortaleçam, como eu digo, que auxiliem o surgimento dessas novas iniciativas, mas também que você possa criar mecanismos do funcionamento do próprio Estado. Por exemplo, a Lei 8666, que é a lei que versa sobre as licitações públicas, não estabelece nada que se relacione com as startups. E muitas vezes, nesses mecanismos do dia a dia, de algo transitório, de uma prefeitura, de um Estado, do governo federal, certo? Você poderia ter outras iniciativas que poderiam ser muito mais saudáveis e mais baratas, inclusive, para o Estado brasileiro, mas não é previsto nada que trate dessa inovação, desses novos mecanismos de relação que a sociedade passa a ter. Então, tudo isso precisa ser debatido e que tenha uma base legal sólida, que dê segurança jurídica, mas especialmente que facilite, certo? Que estimule o surgimento de novas ideias e novos empreendimentos no Brasil. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. O Band Entrevista volta já.